Olá pessoal, continuando a lição do estudo de Marcos, do Evangelho de Marcos. Agora vamos para a lição número 5 e, como de costume, alguém me ajuda com o título da lição e verso. Título: Milagres à margem do lago. Verso: Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: Vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Marcos 5:19. A continuidade da lição, se a gente relembrar o que estudou na lição passada, a lição número 4, abordava o tema de parábolas e a forma como Jesus ensinava. Dentro do estudo das parábolas, quando a gente olhava para o capítulo 4 em particular do Evangelho de Marcos, a gente termina o capítulo 4 com um questionamento sobre a fé dos discípulos e com um milagre que acontece no final daquele contexto de descrições, naquela situação de descrições que Marcos pontua ou seleciona para o seu Evangelho, com Jesus atravessando o mar da Galileia junto com os discípulos e o milagre que acontece de acalmar a tempestade. Assim termina o capítulo 4. A lição número 5, ela abre exatamente onde a lição anterior parou. Ela abre exatamente com esse milagre, com a questão de Jesus acalmando a tempestade, e o foco dessa lição, e o foco, obviamente, também dos capítulos em sequência, são os milagres de Jesus. O que é interessante observar em Marcos: cada um dos capítulos que vão fazendo essa introdução ao Evangelho, na realidade aqui a gente já sai da introdução e já começa a entrar no corpo do Evangelho de Marcos, há um desenho sendo formado a respeito de quem é Jesus. Em primeiro lugar, esse desenho apresenta Jesus dentro de um contexto, obviamente profético e de expectativa da vinda do Messias, mas vai ampliando esse contexto, mostrando características diferentes de Jesus. Jesus Messias, Jesus poderoso, Jesus ensinando as pessoas, Jesus quebrando os paradigmas usuais da expectativa da vinda do Messias naquele contexto. E agora a gente foca no poder do Cristo exercendo o seu ministério, particularmente esse poder a partir das manifestações miraculosas de Jesus, os milagres executados por Jesus. E a gente vai ter, na lição dessa semana, uma série deles. Lembrando que, como o Evangelho de Marcos é sintético, cada capítulo guarda um monte de assuntos, e se a gente junta mais de um capítulo, como é o caso dessa semana, isso ainda amplia mais o escopo, ou amplia mais a descrição em relação à quantidade de temas, exatamente por essa perspectiva sintética do Evangelho de Marcos. Ele pontua de forma muito rápida os eventos, o que permite uma lista maior de eventos dentro das suas descrições. Como que acontece a introdução da lição dessa semana? Primeiro, com um posicionamento geográfico da execução do ministério de Jesus. A maior parte das atividades descritas no Evangelho e nos Evangelhos, exceção feita talvez ao caso de João, mas nos Evangelhos sinóticos, a maioria das descrições acontecem ao redor de Cafarnaum e do Mar da Galileia, ou seja, nas cidades e vilarejos próximos à margem do Mar da Galileia, ou do Grande Lago de Genezaré, ou outros nomes que esse mar recebe, e a cidade de Cafarnaum como um ponto de base, uma base de permanência, tanto dos discípulos quanto de Jesus. Dentro desse contexto e dentro dessa perspectiva de local, é que acontece a descrição dessa semana. Logo na introdução, aconselho você a olhar com calma. Lá na introdução da lição, você tem uma lista de características predominantes nas histórias retratadas no estudo dessa semana. E eu sinalizei ali, porque é um resumo muito interessante feito pelo autor, retratando qual é o foco dessa semana. Então, o foco dessa semana está em o fato de que Jesus é o único, em termos de poder ou manifestação, capaz de acalmar uma tempestade, curar o endemoniado, curar uma mulher simplesmente pelo toque dela nas vestes de Jesus, ressuscitar uma menina, enviar os discípulos em missão e dar a eles poder para o exercício dessa missão, e por fim, alimentar 5.000 pessoas, 5.000 homens, dentro de um contexto fantástico, que é a multiplicação dos pães e peixes. E por fim, andar sobre as águas, demonstrando seu poder no contexto de acalmar a tempestade. E aí vem uma situação interessante, porque o foco do estudo dessa semana está ensanduichado por dois milagres no mesmo contexto: acalmar a tempestade, final do capítulo 4, e a acalmar a tempestade e andar sobre as águas no segundo relato, dentro dessa mesma perspectiva.
Ou seja, de alguma forma, Marcos está apresentando para nós o poder manifesto no Cristo, que dá a ele a competência esperada de um Messias, do Messias, filho de Deus, do Messias prometido. Porém, com uma característica diferente daquela que esperavam os judeus do seu tempo. E essa característica obrigatoriamente aponta para a execução de um ministério, não do estabelecimento de um reino terrestre ou de um rei terrestre que, de alguma forma, pusesse o Império Romano e restaurasse o antigo Estado de Israel na condição de pujança e reino que detinha nos períodos anteriores. A questão aqui é a manifestação de Jesus como o Messias de um jeito diferente, numa perspectiva diferente, para a execução de coisas diferentes. O primeiro desses milagres é uma repetição do que a gente viu no contexto do capítulo 4, na lição anterior, que é Jesus acalmando a tempestade, e especificamente aqui o autor vai destacar um aspecto das manifestações apresentadas na Bíblia dos poderes da divindade ou dos poderes divinos quando manifestos também entre os anjos, que é a questão da teofania. Aconselho também a leitura ali para uma questão de curiosidade pessoal ou de ampliação de conhecimento, mas há uma coisa importante aqui, retratada no resumo que o autor faz da questão de teofania. Ele lista 5 características presentes nos relatos de teofania, das quais 4 delas estão apresentadas aqui no capítulo 4 de Marcos. Essas 5 características são interessantes para a gente observar outras manifestações, aqui não especificamente o foco no Evangelho de Marcos apenas, mas na Bíblia como um todo. E o que me chamou a atenção nesse resumo que o autor da lição fez é o fato de que nessas apresentações curtas, como a demonstração do poder divino, o medo humano manifesto, a apresentação de Deus de uma solução para este medo, de alguma maneira resolvendo o medo naquele que é o seu interlocutor. Por fim, as palavras de revelação e a resposta humana a essa revelação estão presentes em vários textos da Bíblia, quando Deus, de alguma forma, se apresenta ao humano. Seja na forma divina, seja na representação que Deus faz em alguma outra forma, como, por exemplo, aparecendo a Abraão, aparecendo a Moisés numa sarça ardente, aparecendo a Josué como um valente, como um grande valente de guerra. Essas apresentações guardam sempre essas características, se não todas, a maioria delas. E por que é interessante observar isso? Porque quando a gente presta atenção no objetivo dessas manifestações de Deus, da divindade de Deus, da forma como Deus apresenta o seu poder, o culminar disso está nas 2 últimas manifestações. Deus revela uma mensagem e Deus espera uma resposta humana. Na apresentação que a gente tem do milagre feito no mar, no milagre de acalmar a tempestade, embora não estejam todas essas manifestas no sentido explícito, na forma implícita elas estão todas lá. As 5 estão lá. Porque quando Jesus questiona os discípulos por que eles estão desesperados, ansiosos no meio daquela tempestade, o que parece óbvio, o barco vai estar para virar e Jesus está dormindo, Jesus não parece ter apresentado uma mensagem específica naquele momento, mas o questionamento dele a respeito da fé dos discípulos é a mensagem. Porque no contexto de Marcos, o que estava sendo retratado no capítulo 4 era algo que deveria ter despertado nos discípulos fé suficiente para eles não se desesperarem. Mas não é o que acontece. E aí a mensagem que aguarda uma resposta é exatamente a mensagem ou o convite de fé, o convite para que eles tenham fé. O mesmo vai acontecer em outras teofanias espalhadas ao redor da Bíblia. Na sequência, no percurso do capítulo 5, que é o nosso foco principal da semana, a gente vai ter alguns dos milagres manifestos de Jesus, por Jesus, em outras circunstâncias. O primeiro desses milagres que aparece é um milagre curioso, e que o autor, de forma bastante curiosa, replica como sendo ouvir um sussurro no meio de um grito, ouvir o sussurro apesar dos gritos, apesar da gritaria. E o contexto é um milagre feito com o endemoniado ou endemoniados, depende de qual dos evangelhos a gente está lendo, o endemoniado de Gadara. Essa região apresenta algumas coisas, algumas características importantes de se observar na perspectiva do milagre. Primeiro, haviam pessoas ali
que dependiam, na sua questão econômica, de porcos, de criar, de pastorear, entre aspas a palavra, porcos. O que, por si só, já suscita algo curioso se a gente está pensando na estrutura do povo judeu. Se a gente está pensando no contexto do povo judeu, como é que o povo judeu, naquela situação e naquele lugar, ou descendentes de judeus, de hebreus naquele lugar, estavam criando porcos. Independente se ali haviam outras nacionalidades presentes dentro do contexto, o fato é que havia um centro comercial ali, uma perspectiva comercial em relação a cuidar de porcos. E no contexto do milagre, quando a gente observa com atenção o que acontece ali, é exatamente para aqueles porcos que os demônios que estavam presentes naqueles garotos que viviam nos sepulcros são, de fato, é nesses porcos que os demônios resolvem se deslocar e direcionar-se a partir do momento que pediram para Cristo e quase suplicaram a Cristo essa oportunidade ou essa alternativa. Por que esse milagre é particularmente interessante? Primeiro, pelo contraponto que aquela região oferta para a gente em relação às descrições que Marcos traz. O fato de que esses endemoniados viviam nos sepulcros e de que aqueles sujeitos que estavam ali na cidade, aqueles que dependiam economicamente de algum tipo de manejo, manejavam porcos. E são dois aspectos considerados para a cultura hebraica como imundos, como parte daquilo que cultural e religiosamente era considerado imundícia. E é nessa situação que ocorre o milagre. O que chama a atenção na aproximação desses endemoniados? As pessoas sempre fugiam quando esses sujeitos apareciam naquelas condições e não havia quem conseguisse prendê-los. Eles tentaram de várias formas diferentes prender aqueles garotos e não conseguiam. Eles escapavam, quebravam as correntes e voltavam a atacar as pessoas que se aproximavam dele. Porém, quando eles chegam diante de Jesus, os demônios que estão nele reconhecem quem é Jesus e reconhecem sua autoridade. E aqui começa uma descrição de conflito importante no texto, que é a autoridade do Cristo, não só sobre a tempestade, sobre os mares, sobre os ventos, mas a autoridade de Cristo sobre os demônios. E estes respeitando o ordenamento de Cristo, respeitando aquilo que o poder de Cristo exerce sobre eles. E tanto respeitam que sabem que não vão poder continuar nessa situação e pedem uma alternativa. E o curioso é que Jesus permite que eles entrem nos porcos e precipitem os porcos ladeira abaixo até o mar e são mortos todos eles. O que intentava Satanás por trás dessa história e o que isso mostra sobre o poder de Jesus? Satanás intentava, num primeiro momento, produzir a balbúrdia com aqueles garotos. Depois, sabendo que não pode vencer a Cristo, ele tenta uma alternativa de dificultar o ministério de Jesus. Ao destruir aquilo que, de alguma forma, sustentava a economia local, Jesus passa a ser uma pessoa não grata naquele lugar e praticamente é, entre aspas, expulso dali. Eles pedem que Jesus se retire. O que é caprichosamente diferente neste milagre em relação ao que vimos no milagre anterior, nos milagres anteriores, lá no capítulo 4. Lá no capítulo 4, Jesus cura um leproso e pede ao leproso que não conte a ninguém, se apresente ao sacerdote, apresente o sacrifício necessário e não saia contando para os outros, mantenha segredo. Aqui Jesus faz o inverso. Jesus não permite que esses sujeitos o sigam, mas ordena esses sujeitos ou coloca esses sujeitos numa condição de propagar o milagre entre os seus. Por que Jesus faz isso? Uma coisa importante, Jesus está indo embora do local. E, portanto, estando fora do local, a única alternativa de salvação àquelas pessoas seria ouvir as histórias de Cristo. E ninguém melhor do que aqueles que outrora assustavam as pessoas para contar para eles: estamos, entre aspas a palavra, curados. E agora podemos viver numa outra condição. E isso serviu de testemunho do poder de Cristo depois que baixou a poeira daquela situação da destruição dos porcos e do impacto econômico disso. As pessoas passaram a acreditar no relato e a ter curiosidade a respeito de quem era o Cristo. Qual é a parte interessante dessa história? É que quando Jesus retorna ao local, e futuramente, se a gente olha as descrições dessa mesma região, pessoas acreditaram na história e vários conversos
na expectativa de poder reencontrar o Cristo, se formaram naquela região. Ou seja, do lugar menos provável possível, Jesus suscitou missionários, das pessoas menos prováveis. E essa é a parte importante desse milagre. Na sequência, a gente vai ver uma estrutura de milagres em cadeia, que são os milagres da filha de Jairo e da mulher com fluxo de sangue que toca nas vestes de Jesus e é curada. E esses dois milagres são milagres importantes, quando a gente correlaciona não só o Evangelho de Marcos retratando isso, mas Lucas, por exemplo, retratando essa mesma história. A gente percebe alguns detalhes impactantes no procedimento de Jesus. O primeiro detalhe impactante é o fato de que um sujeito de alta importância na sinagoga, ou seja, na cultura religiosa local da cidade ou vilarejo em que vivia, no caso Jairo, se dispõe ou depõe sua condição de soberania religiosa e liderança religiosa, correndo o risco de procurar Jesus, lembrando que a essa altura Jesus já era uma pessoa com dificuldades com os escribas, com os sacerdotes, com fariseus, em função dos seus ensinamentos e do crescimento da sua popularidade. Jairo ignora tudo isso em função da dificuldade que tem com a filha, da doença que tem a filha e a iminência de morte, e resolve procurar por Jesus. O que significa que entre os líderes havia o reconhecimento do poder de Jesus, embora não houvesse necessariamente o reconhecimento dele como Messias, em todos os sentidos do que isso implicaria. E Jairo abdica de todas as possibilidades de crítica, ele ignora tudo isso e procura por Jesus. O interessante de observar as histórias, quando comparamos os relatos entre os evangelhos, é o fato de que Jesus parece estar enrolando ou indo devagar no atendimento de algo que parecia emergente, pelo menos na perspectiva de Jairo, e considerando que a menina morreu enquanto Jesus fazia o percurso, sim, era de fato emergente, era de fato uma emergência crucial. Mas Jesus vai devagar, como se nada tivesse acontecendo. Além disso, Jesus é espremido e cercado por uma multidão que o acompanha, afinal de contas, a sua fama já havia corrido nesse tempo. E é no meio dessa multidão que uma mulher se aproxima dele para ser curada, e essa mulher que se aproxima para ser curada usa de um expediente incomum. Óbvio que ela entendia que não poderia ser exposta em função do perfil da sua doença. Falar com Jesus ou tocar em pessoas durante o percurso para falar com Jesus seria impensável. Ela seria considerada imunda nas condições em que estava e todos os que tocassem nela também. Isso não é a primeira vez que acontece. Na cura do leproso, a gente tem isso muito nítido. Jesus ignora essas questões e toca no leproso. E em lugar do leproso tornar Jesus imundo, é Jesus quem torna o leproso limpo. No caso dessa mulher, acontece exatamente a mesma coisa, porém, ela não se apresenta a Jesus e vai furtivamente entre a multidão, literalmente rastejando no chão, para tocar nas vestes de Jesus, na orla dos seus vestidos. E a hora que ela toca, no relato de Lucas, isso fica bem evidente, imediatamente ela é curada. Não há latência, não há espera. O que essa história nos mostra em sequência. Ela nos mostra o fato de que Jesus para a multidão com uma pergunta incomum também, perguntando para a multidão quem é que tocou nele, sendo que ele está sendo espremido por todos os lados. A gente tem o relato de Pedro, numa outra circunstância, interpelando Jesus, como é que o senhor pergunta uma coisa dessa se está todo mundo te empurrando? Jesus fala, não, tem algo diferente aqui. Alguém me tocou porque de mim saiu poder, saiu virtude, em outras traduções. O que significa que algo diferente ocorre ali. E esse diferente precisa ser exposto. A pergunta é, por que isso precisa ser exposto? Se a gente correlaciona com o capítulo 4, a pergunta crucial do capítulo 4 tem a ver com fé. Se a gente olha para o capítulo 5, a cura da filha de Jairo, ou a ressurreição da filha de Jairo, depende de fé. E parar a multidão para perguntar quem tocou em Jesus era o dispositivo de fé que Jairo precisaria para acreditar em Jesus. E por isso Jesus para. Não só porque a mulher precisava ser identificada na sua fé, mas porque a fé manifesta por essa mulher implicar aquilo que Jairo precisaria em sequência. E Jesus para, pergunta quem tocou, a mulher já percebe que não pode ficar no sentido de ser ignorada e ela se manifesta, conta o que aconteceu e é despedida com essa percepção de fé, com essa identificação de que a fé
foi o que curou essa mulher. A gente conhece o relato em sequência. Jairo é interrompido por alguém que diz: olha, não incomode mais Jesus, tua filha morreu. Jesus agora vira para Jairo e diz para ele: a única coisa que importa agora é você acreditar, você crê. Ou seja, você tem fé. E então eles continuam caminhando, porém Jesus pede à multidão que não acompanhe. E agora, em segredo, em uma situação mais particular, Jesus e mais um grupo menor dos discípulos, ou seja, ele convida especificamente por nome, não todos os discípulos, mas alguns em específico, e adentra a casa. Lá estão as carpideiras, afinal de contas ele era influente, Jairo, e pessoas vieram para chorar a morte da menina, eram contratadas para isso. E Jesus fala: o que está acontecendo aqui? A menina morreu, ela está dormindo, e eles zombam de Jesus, e Jesus pede que todos saiam, e agora só ele entra junto com os pais da menina e com os que o acompanharam, esses poucos discípulos que Jesus pediu que acompanhassem, e salva a menina da sua condição, ressuscita a menina. Há um retrato interessante que o autor da lição traz como destaque, que é o fato de que quando Jesus chama a menina, Talita cumi, há uma expressão aqui por trás dessa palavra que não é necessariamente menina, mas ovelhinha ou cordeiro novinho. Ou seja, uma forma carinhosa com que ele chama a menina e trata da menina para curá-la. E depois que termina o processo do milagre, a ressurreição da menina, Jesus pede algo inusitado, que a família guarde segredo. E a gente volta à condição inicial da cura do leproso. Esse segredo tem a ver com duas coisas. Uma delas, o ministério de Jesus, a questão da atividade messiânica, que ainda não podia ser exposta na sua forma completa para não antecipar aquilo que, obviamente, a gente conhece ocorreu com Cristo, que é a sua morte. Mas, por outro lado, tem o que também aconteceu com o leproso, que é a proteção de quem foi curado, de quem passou pelo milagre, ou de quem se expôs, no caso de Jairo, para o milagre. Ao colocar para Jairo e sua esposa que não contassem aos outros, isso, óbvio, não faz sentido. Porque se a casa estava cheia de pessoas que estavam chorando pela morte da menina, se do lado de fora da casa tinha a multidão esperando, que vinha acompanhando Jesus até certa altura do caminho, Jesus pede que eles parem lá e ele vai um pouco mais à frente do caminho e chega na casa de Jairo. Todo mundo estava esperando para saber o que aconteceu. E se a menina sai para brincar daí algumas horas pela rua ou encontrar as pessoas, todo mundo saberia que ela ressuscitou. Mas saberia porque viram a menina e eles contariam o que ocorreu e não Jairo. Portanto, Jairo estaria protegido de alguma acusação ou de algum tipo de perseguição que pudesse ocorrer dos seus correlatos líderes religiosos da época. E nessa preocupação da não exposição, Jesus protege Jairo, ou seja, tem a ver mais do que só a questão do segredo da messianidade de Jesus, mas também com a proteção das pessoas que estavam ali. Na sequência, a gente vai ter ainda um outro relato, já entrando no capítulo 6 de Marcos, de Jesus voltando à sua cidade de criação. Não cidade natal, porque Jesus nasceu em Belém, mas sua cidade de criação. Jesus passou a maior parte do seu tempo de vida em Nazaré. E aí o retrato do texto é Jesus é rejeitado no lugar de sua origem. E isso tem vários aspectos interessantes que a gente poderia ampliar na discussão, inclusive da própria fala de Jesus, o profeta não é aceito na sua própria terra, mas o que está acontecendo de fato ali em Nazaré? O autor sugere, e a gente tem evidências para isso, duas posições interessantes para essa rejeição. A primeira delas, o fato de que Jesus executou a maior parte dos seus milagres na região de Cafarnaum e no Mar da Galileia. E isso poderia ter suscitado ciúme às pessoas de Nazaré, que sabiam que Jesus era de lá, mas não se apresentou a eles, se apresentou a outros. Ou seja, em vez de executar os seus milagres na sua cidade, ele vai executar os milagres em outros lugares e ignora Nazaré. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, que poderia até se somar a essa, é o fator de que em Nazaré, Jesus era reconhecido por aquilo que ele foi, filho de um carpinteiro e depois um carpinteiro. E como é possível que o filho de um carpinteiro, que tem uma história conhecida de ser, entre aspas, a palavra, um filho bastardo, poderia ter se tornado um mestre que tivesse autoridade? E tudo isso junto poderia, de alguma forma, implicar o preconceito que a cidade de Jesus apresentou para com ele. Seja qual for, ou até a soma desses dois fatores, o fato é que Jesus foi rejeitado lá. E isso aparece em contraste com
dois outros relatos em sequência. O relato de Jesus enviando os discípulos para uma missão e o relato da prisão e morte de João Batista. Ou seja, ao mesmo tempo em que Jesus é rejeitado na sua terra, João Batista está sendo preso e rejeitado enquanto profeta e morto, nesse contexto. Por outra via, esse Jesus que é rejeitado envia os discípulos com poder para a execução de uma missão. O que também apresenta um outro contraste. Enquanto João está declinando o seu ministério, novas pessoas, inclusive discípulos, ex-discípulos de João, estão agora assumindo o seu lugar, pregando o evangelho e continuando o ministério de João. O que mostra um outro aspecto interessante da história de Jesus, que é essa situação, essa nova situação de Jesus apresentar-se como um Messias, não um Messias rei, mas um Messias que tem a boa nova de salvação às pessoas. Ou seja, o reino de Deus não será implantado como um reino terrestre, será implantado como um reino no coração das pessoas. Ao mesmo passo que o próprio Cristo já é o reino de Deus manifesto. Seja por qual dos dois lados a gente olhar essa situação, o fato é de que essa continuidade da missão apresentada a partir dos discípulos é importante porque ela, de alguma forma, nos conecta a essa mesma condição. Esse mesmo Messias que inicia o seu ministério chamando discípulos e fazendo desses discípulos missionários, é aquele que espera que o povo de Deus faça o mesmo, tanto que o Evangelho de Mateus termina exatamente com essa proposta. A proposta de que vamos ao mundo, ou de que tenhamos que ir ao mundo, para apresentar em testemunho aquilo que Cristo é e a boa nova do Evangelho. E se a gente olhar Mateus 24, isso se soma com a promessa e, ao mesmo tempo, com o indicativo de que o evangelho do reino precisa ser pregado a toda nação, tribo, língua e povo, para que venha, então, o fim da história, a expectativa de todos, que é a redenção final. Por fim, é o último milagre que a gente é chamado a atenção a observar, nesse sanduíche entre os milagres do acalmar a tempestade, é o milagre da multiplicação dos pães e da alimentação daquelas pessoas todas que faziam parte da plateia. Duas coisas aparecem como pontos importantes nesse milagre, no retrato de Marcos. O primeiro desses pontos importantes é que Jesus faz questão de destacar que toda aquela multidão está como ovelhas sem pastor. E Jesus é este que vem a pastoreá-los. E a segunda questão é que esse que vem para pastoreá-los os conduz a lugares verdejantes para que sejam alimentados e saciem sua fome e sua sede. E isso se faz representar por esse imenso milagre. E um milagre que mostra que a abordagem de Jesus é diferente da expectativa. Em lugar de ele conclamar aquela multidão para uma rebelião contra o Império Romano, Jesus os alimenta de forma paciente e, entre aspas, quase passiva, como o pastor levando as ovelhas para serem alimentadas, e mostra que a realidade do seu ministério está apontando em outra direção. Seu ministério tem a ver com a libertação daqueles que precisam ser salvos, com a libertação daqueles que precisam ser conduzidos por um pastor. E isso fecha esse contexto dos milagres da semana. O último texto da lição, que fica como reflexão para a gente, está lá no Desejado, páginas 301 e 302, que é o destaque da lição de sexta-feira. Seus corações descontentes perguntavam por que Jesus podia realizar tão grandiosas obras como as que tinham presenciado e não podia também dar saúde, força, riqueza a todo o seu povo, libertá-los dos seus opressores e exaltá-lo ao poder e honra. O fato de ele alegar ser o enviado de Deus, mas recusar ser rei de Israel, era um mistério que não podiam entender. Se sua recusa foi mal interpretada, muitos concluíram que não ousava afirmar seus direitos porque ele próprio duvidava do divino caráter de sua missão. Dessa forma, abriram a mente à incredulidade e a semente que Satanás lançara deu fruto segundo sua espécie, na forma de incompreensão e deserção. Por que eu destaquei esse texto, se ele é um texto negativo nesse processo todo? Porque não é diferente do que acontecerá no último tempo da história. Muitas pessoas duvidarão da promessa de Cristo, duvidarão do próprio Cristo no contexto que se formará na história final.
O antagonismo de poderes entre Deus e a humanidade, entre Deus e aqueles que são empoderados por Satanás, levará muitos à incredulidade. E a forma como Satanás se manifestará no fim da história levará pessoas à deserção, seja dentro do remanescente, desistindo de tudo, seja a manifestação de incredulidade geral, pela forma e poder que estarão atrelados às manifestações do engano. Portanto, do mesmo jeito que o próprio Cristo em pessoa foi rejeitado, seus fiéis, no final do tempo, e a mensagem que esses fiéis apresentam também sofrerá desgaste e rejeição. O que significa que o mesmo preparo necessário para os discípulos naquela época é o necessário para nós que continuamos a missão no nosso tempo. Que a lição dessa semana contribua para nosso crescimento, que esses milagres manifestos por Jesus revitalizem nossa fé e, acima de tudo, nos despertem ao cumprimento da missão. Desejo para vocês e para mim nessa semana. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque, apesar de todas as circunstâncias do mundo em que vivemos, temos a certeza de que Tu és um Deus de amor, um Deus que nos acompanha, um Deus que nos fornece o poder necessário para o cumprimento da missão e, acima de tudo, um Deus que anseia por encontrar o seu povo, encontrar seus filhos. Dá, Senhor, que manifestemos o cumprimento dessa missão com a fé necessária para isso, no contexto em que vivemos, é o que lhe pedimos por Jesus.